Muito bem, pessoal, aqui seguindo com a pré-prova da CAF para os vestibulares de inverno agora no mês de junho do ano de 2013. Nessa tabela eu coloquei aqui os assuntos que têm aparecido nos últimos 6 concursos da CAF. Então eu fiz uma análise estatística aqui, né? Sendo que a segunda coluna é a probabilidade de ocorrência nos últimos 6 concursos. Matemática básica é o assunto mais frequente, ele caiu em todos os últimos 6 concursos, né? Então, de acordo com o meu universo estatístico aqui, matemática básica é o assunto mais provável, né? Pelo meu universo estatístico, 100% de ocorrência. Na matemática básica, os conteúdos que mais têm aparecido são porcentagem, cálculos de porcentagem, né? Fator de aumento, fator de desconto, regra de 3 utilizando porcentagem, potências de 10, o que é milhão, o que é bilhão, o que é trilhão, que aparece, as potências de 10 aparecem muito nos textos que a CAF produz nos vestibulares dela. E também cálculo de média aritmética. Esse assunto é bem específico e ele apareceu em 2 das últimas 6 provas. Tá? Cálculo de média aritmética, que é simplesmente somar os elementos e dividir pelo número de elementos. O segundo assunto mais provável, exponenciais e logaritmos. Então, a probabilidade bastante alta, 95%. 95% de ocorrência, uma probabilidade muito alta, né? Ou seja, tem aparecido em quase todos os concursos, inclusive teve concursos em que apareceu em 2 questões. Tá? Então, cálculo de logaritmos, equações exponenciais redutíveis, equações irredutíveis. Muitas vezes ele dá a fórmula, daí é só utilizar substituição, né? Substitui lá, analisa os atores da novela e substitui. Se ele não der a fórmula, tu vai ter que montar uma tabela. Tá? O outro assunto muito importante para essa prova é geometria espacial. Cálculo de volumes, né? Volume do cubo, volume do cilindro, volume de um prisma, volume de um cone. Em geral, eles têm cobrado mais cilindros, paralelepípedos e cubos. Também cálculo de área total, área lateral, tá? Volume da esfera, área da esfera, dá uma olhadinha na fórmula da área da esfera lá, né? 4π vezes o raio ao quadrado, volume da esfera 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Tá? Outro assunto importante é funções, muito provável também, 83%, muito provável. Função do primeiro grau, função do segundo grau, cálculo de x do vértice, de y do vértice. Algo que é muito importante é representar o gráfico. Muitas vezes o gráfico vem pronto, aí é só analisar o gráfico. Cálculo de domínio, né? Daí é tudo no gráfico, imagem é no gráfico. Outro assunto com uma probabilidade mediana que é PA e PG, progressões, tá? 58%. É uma probabilidade razoável, né? Cálculo de PA e PG. Muitas vezes a questão não fala em PA e PG e o aluno precisa montar uma tabelinha para analisar se é uma PA. Se estiver somando a mesma quantidade, é uma PA. Se estiver multiplicando, é uma PG. Tá? Geometria analítica é outro assunto com uma probabilidade razoável. Equação da reta, equação da circunferência, identificação da equação da circunferência, né? O x tem que estar ao quadrado, o y também tem que estar ao quadrado, né? Equação da reta, cálculo de coeficiente angular da reta. Muitas vezes a resolução dessas questões é através do gráfico, desenhando o gráfico tu resolve essas questões aqui. E probabilidade. Cálculo de probabilidade. Probabilidade é uma fração, é uma razão entre o favorável e o possível.
entre aquilo que eu quero e o total. Cálculo de probabilidades consecutivas, eventos independentes, né? Por exemplo, qual é a probabilidade de um casal que deseja ter dois filhos, qual é a probabilidade de ter dois filhos do sexo feminino? O primeiro filho do sexo feminino é 1/2 e o segundo também é 1/2. Então o que tu vai fazer? Tu vai multiplicar 1/2 vezes 1/2, 1/4, que dá 25%, né? Então esses assuntos são os assuntos mais prováveis, tá? Agora eu vou destacar aqui com uma outra cor os assuntos menos prováveis, que também apareceram, claro, por isso que eles estão nessa tabela, mas com uma probabilidade menor, tá? Geometria plana, né? Cálculo de área, de perímetro, quadrado, circunferência, retângulo, trapézio, análise combinatória, cálculo de combinação, princípio fundamental da contagem, que é só multiplicar as possibilidades, matrizes determinantes e sistemas. Matrizes determinantes e sistemas caiu num único concurso, mas ele caiu em assertivas, assim, por isso está dando 25% de chances. Trigonometria, cálculo de seno, de cosseno, né? Caiu em um único concurso desses 6 últimos. Conjuntos também caiu, aqui caiu na verdade meia questão, tá? Que seria aqui os cálculos dos diagramas de Venn, né? As bolinhas, ou então o que é múltiplo, o que é divisor, o que é número primo. E polinômios, na verdade caiu meia questão, eu até resolvi numa das provas que está ali postada. Nem necessitou, inclusive, de teoria de polinômios, tá? Então esse é o universo das 6 últimas provas. É claro que o conteúdo programático é maior do que isso, né? Mas como é prova da metade do ano, eu te dou uma sugestão, né, que tu fique inicialmente nesses conteúdos que eu destaquei em amarelo, né? Que são os conteúdos com uma maior probabilidade de aparecer na prova da CAF. Pessoal, desejo a todos uma ótima prova, tranquilidade, calma, paciência e muita estratégia, né? Tu precisa estabelecer um plano de prova, o que tu vai fazer primeiro, o que tu vai fazer depois. E eu quero te lembrar que a média, a nota da prova da CAF é através de média harmônica. Tu precisa ter harmonia nas notas para conseguir um bom score e, portanto, buscar a tua aprovação. Uma ótima prova a todos. Grande abraço, até mais.